No último vídeo falando a respeito sobre o R35S, tiveram algumas questões ali que foram muito complicadas de explicar. Mas hoje vamos tentar conversar sobre uma questão que é muito importante para a comunidade entender e talvez as pessoas extremamente leigas ali repensarem se vale a pena investir o que esse console vale hoje. Quando eu comprei o meu R35S, eu não me atentei a um detalhe e eu fui muito pela onda do que algumas pessoas na internet disseram. Porém, quando eu fiz o teste no meu R35 e no R36 nas suas versões verticais, eu tive ali um pensamento do seguinte: por que ninguém fala que esse console ele não roda os ports de PC muito bem? Existe ali, galera, diversos ports de PC que a galera simplesmente faz, assim como Minecraft, como GTA, como diversos ports que simplesmente existem. Mas o que ninguém fala é que esse tipo de port foi feito para consoles mais potentes, consoles muito mais construídos, por exemplo, do que a versão convencional. Essa versão aqui, que ela é basicamente a versão vertical, que ela é simples e é uma versão, digamos, mais fraca de mercado, por isso que ela custa mais barato. Só que, André, eu comprei esse console porque fulano falou que ele roda port, mas o meu console não roda. O meu console ele é falso? Não. Por que o teu console ele não é falso? Explicado de uma forma rápida, sucinta e clara. Poderia explicar com jargões, mas a maior parte do público que vai assistir esse vídeo não é, digamos, um público tech. É um público que comprou, gostou do console ali e quer, tipo, entender o porquê. O quesito de processamento desse console é o mesmo do R35 e do R36. Qual que é a diferença do 35 pro 36, por exemplo? O 35, os analógicos vão ser em cima e os botões vão ser embaixo. E outra, ele é um pouquinho menor do que o 36. Enquanto o 36 ele vai ser um pouquinho maior, ele vai ter os botões aqui na parte de cima e os analógicos na parte de baixo. E também sem contar que o 36, ele vai ter aqui uma acessibilidade à bateria muito mais fácil do que o 35. Já que o 35 você tem que desparafusar totalmente ele para você poder ter acesso à bateria e manutenções internas. Porém, galera, no quesito processamento, os dois consoles são o mesmo. O que acaba acontecendo nesse caso? Os jogos de hoje, eles são jogos que eles são feitos sobre uma engine. Para muita gente que não compreende o que é uma engine, eu vou resumir de duas formas bem simples. A engine basicamente é o motor gráfico que o jogo é feito, ou para as pessoas extremamente leigas, a engine ali é o coração que o jogo é construído. E no mundo de hoje, no mundo capitalista que a gente tá, as empresas querem lucrar. E qual que é a melhor forma de você lucrar com o jogo? Você buscar uma engine que ela abrange a maior parte do seu público. Não adianta você ali querer fazer um jogo que poucas pessoas vão conseguir rodar, um jogo ultra 4K Full HD que as empresas vão ter tipo 10% do público que poderia ter. Então a maior parte das empresas pensam o quê? Eu vou construir meu jogo sobre uma engine que seja boa, que tenha qualidade, mas que seja uma engine que a gente consiga fazer uma adaptação. Então nesse caso acaba acontecendo ali que os jogos eles são construídos por uma engine aonde o pessoal vai conseguir ali ter uma boa acessibilidade. E baseado nisso, a questão de você apenas fazer uma portabilidade é uma questão ali que demanda muito mais para poder rodar no console desse, por exemplo. Por mais que a base do R35 ela seja em Linux, não é simplesmente você fazer um port. Você precisaria fazer muitas correções, você precisaria ajustar muitos arquivos, você precisaria, digamos que, modificar o jogo completamente para ele rodar de uma forma fluida. Não é à toa que lá na página do Portmaster você tem, por exemplo, a questão do Portmaster mesmo negando alguns ports, porque são ports que eles precisam de um processamento melhor, são ports ali que você precisa de uma memória RAM maior, são diversas questões ali que fazem o console, tipo, peidar para poder rodar, em resumo. E é por isso que acaba acontecendo essa questão. Apenas fazer uma portabilidade não é o suficiente para o console rodar. É por isso que o GTA Vice City, por exemplo, naquele meu vídeo, ele começou a travar bastante, porque é somente um port, não é, digamos, o jogo sendo modificado para poder rodar aqui dentro. Porque a gente tá falando de um processamento, galera, que é um processamento muito simples, assim. É um processamento muito fraco comparado a muitas coisas. Ele vai rodar alguns jogos de PS1? Vai rodar perfeitamente. Vai rodar alguns jogos de Dreamcast? Vai rodar perfeitamente. Mas não vão ser todos, porque existem jogos que eles demandam muito mais do que o console consegue entregar. E nesse quesito, galera, o console ele foi feito ali para poder rodar jogos simples, jogos até o PS1. Ah, André, mas se fosse para mim só jogar jogos até o PS1, eu compraria um console mais barato. Eu não compraria o R35, 36 ou qualquer uma das versões. É compreensível isso, mas você tá se esquecendo de uma coisa. Esse cara, ele não só roda, entendeu? Esses jogos. Ele vai rodar de forma fluida. O Game Boy Color, Game Boy Advance, ele vai rodar, o Nintendinho vai rodar todos os emuladores até o PS1 de forma fluida. Ou seja, você vai pagar 180 ou 200 reais ali num console que você vai ter, tipo, basicamente tudo. Claro, precisa de um cartão de memória melhor, você vai investir um pouco mais, mas literalmente você vai ter todos esses consoles na palma da tua mão quando você quiser jogar. Você não vai depender de ligar o console na TV, você não vai depender de ligar o console na tomada.
você vai ter tudo na tua portabilidade. Então o valor que ele custa não é pelo que ele consegue rodar, mas sim por ser muito otimizado pelo propósito dele. E essa questão, galera, do porquê o console não roda tão bem, é uma questão muito assemelhável à questão do iOS e do Android. O que eu quero dizer com isso? Há um tempo atrás eu produzi no meu antigo canal o Car X Street quando ele estava no seu lançamento. E logo no lançamento, a versão de iOS rodou muito mais fluida desde o começo do que a versão de Android. Por que isso acontece? Vou explicar de uma forma mais técnica agora. O iOS, ele é um tipo de sistema operacional para um tipo de celular. Ele é basicamente 1.1. Então o que acaba acontecendo? Nesse caso, o iOS, ele já é otimizado naturalmente para o iPhone, porque o que ele vai ter que trabalhar ali, basicamente, são as variações apenas de memória, a variação de memória interna, a variação de tela, a variação de bateria, somente isso. Enquanto isso no Android, por exemplo, você vai ter variação de sistema operacional, construção do sistema operacional, você vai ter ali diferentes tipos de celulares, vai ter diferentes tipos de construção. Então, para você otimizar um jogo, um aplicativo nesse tipo de sistema, é muito mais complicado. Por isso que a maior parte dos jogos de iOS, eles são jogos fluidos, porque eles são jogos que eles são otimizados para aquele sistema. Entra o mesmo quesito pro R35 e pro R36. Se existisse, assim, uma modificação nos jogos para o suporte de PC rodar de forma fluida, o console aguentaria rodar, mas é claro, rodaria no seu limite. Então, galera, vale a pena ressaltar que esse aqui não é um vídeo atacando, não é um vídeo falando para a comunidade o que eu acho, o que eu não acho, mas é uma questão mais técnica do assunto. Então, galera, se você tem mais alguma coisa a acrescentar, já deixa aqui nos comentários pra gente poder trocar uma ideia. Qualquer opinião é válida, mas desde que vocês mantenham o respeito. Então, se você quer ajudar o canal de uma forma rápida e uma forma, tipo, que vai demorar menos de 15 segundos, já aproveita aí, se inscreve no canal, já deixa o seu like, que você ajuda demais o canal a crescer. E o canal crescendo, a gente consegue trazer outras possibilidades aqui pro canal, principalmente, às vezes, sorteio de R35, sorteio de R36, até mesmo, quem sabe, aí os consoles mais potentes. Isso tudo vai depender se a gente conseguir crescer e ter uma marca muito boa e ter uma relevância muito boa. Então eu conto com seu apoio aqui no canal. Meu nome é André Mossad e muito obrigado por ter ficado até o final. Valeu, falou, fiquem bem. Vídeo novo aqui toda terça e quinta-feira às 18 horas, domingo ao meio-dia e fui!